Sejam bem-vindos à nossa sexta aula nesse módulo de Fisiologia Renal. E agora, considerando que nós já aprendemos bastante sobre a estrutura do nosso rim, sobre as células que compõem o nosso néfron, os mecanismos de controle tanto de filtração quanto de fluxo sanguíneo renal, nós vamos agora então começar a estudar, do ponto de vista mais fisiológico mesmo, como que o rim participa do controle do volume e, consequentemente, da pressão arterial e da osmolaridade. Bom, nós já estudamos essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Onde nós temos o nosso organismo, né? E com todos os seus compartimentos, fluido intracelular, líquido intersticial, né? O plasma, tudo está sempre em equilíbrio, certo? Nós temos um equilíbrio entre esses compartimentos. Então, na medida que eu removo ou que eu adiciono água, por exemplo, aqui no nosso plasma, isso rapidamente vai repercutir no volume e na concentração de íons nos outros compartimentos, certo? A partir de ganhos ou de perdas, né, de água a partir das nossas membranas. Então, nós temos sempre um sistema em equilíbrio. E esse equilíbrio, né, ele vai controlar muito, né, do nosso volume e também da osmolaridade do nosso plasma, né, do nosso líquido extracelular em geral. Ele vai depender do quê? Basicamente, da entrada e da saída de água. Certo? Então, aqui nessa tabela, vocês podem observar, né, mais ou menos aí um indivíduo normalmente hidratado, o que entra e o que sai de água do nosso organismo por dia. Né? Então, vocês têm aqui, né, a entrada de líquido, certo? Intake. Né? Então, o que está entrando? Onde é que vem a água, o líquido que entra para o nosso organismo? Basicamente, dos fluidos, claro, que a gente vai ingerir, né, que é a maior parte, então, dessa água que vai entrar no nosso organismo. O nosso metabolismo também produz um pouco de água, certo? Lá no nosso metabolismo aeróbio. Então, aqui vocês têm o total, em um indivíduo aqui normal. E o que nós temos de saída, né? Nós já estudamos que existe uma perda que a gente chama de perda insensível de água, certo? Essa perda insensível pode acontecer tanto pela pele, pela evaporação da água, quanto então pela perda constante que nós temos, né, de evaporação de água a partir do pulmão. Então, enquanto a gente fala, enquanto a gente respira, nós estamos constantemente perdendo água. A gente chama isso de perda insensível. O suor é outra fonte de perda de água. E claro que em repouso ela não tem um valor significativo, mas que em exercício sim, ela pode ter uma grande contribuição. Nós temos também perda de água nas fezes. Mas o mais importante, o principal ponto aqui, é observar que a principal saída de água do nosso organismo é a partir da formação de urina, certo? Então vejam coisas importantes. Principal entrada pela ingestão de fluidos, principal saída pela formação de urina. Então essas duas coisas, de fato, vão conseguir controlar os nossos volumes, em especial nossa osmolaridade. Certo? Então, os mecanismos de sede, eles estão sempre muito próximos e muito associados aos mecanismos de formação de urina, como nós vamos estudar na aula de hoje. O rim tem uma capacidade formidável de conseguir controlar a osmolaridade plasmática. E ele consegue fazer isso ainda, dependendo da situação. Ele pode separar se ele precisa eliminar do organismo mais água ou eliminar mais sódio. Certo? Nós aprendemos nas aulas anteriores que esses dois, sódio e água, eles estão constantemente, então, sendo controlados, né, simultaneamente. Então, o rim ele consegue separar isso dependendo da necessidade. Por exemplo, se o indivíduo ele ingere mais sal, o que vai acontecer? O problema é um aumento da ingestão de sódio. E o rim consegue eliminar mais sódio sem necessariamente eliminar mais água. A mesma coisa, que é o que está sendo demonstrado nessa figura aqui, é o que acontece quando a gente toma 1 litro de água. Ora, eu tomei 1 litro de água, essa água ela vai ser reabsorvida no meu trato digestório e ela vai para o plasma. Então, imediatamente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição de osmolaridade plasmática, porque eu estou adicionando 1 litro de água. Posso ficar desse jeito? Não, eu preciso recuperar a osmolaridade. E olha que interessante, né? Mesmo após a administração de 1 litro de água, o rim, né, ele tem a capacidade de eliminar esse excesso de água a partir do quê? De um aumento na produção do fluxo de formação de urina. E, obviamente, essa urina está sendo composta de quê? De muita água, essa água que acabou de entrar. Então, obviamente, a osmolaridade plasmática ela cai. Notem que nessa situação, a osmolaridade do plasma, desculpa, eu falei da urina, né? Ela cai. A do plasma ela não mudou muito.
teve um pequeno decréscimo em função dessa entrada de água, mas o que de fato aconteceu aqui é que o rim ele conseguiu, com essa entrada de água, aumentar a formação de urina, aumentar a eliminação de água, sem mexer tanto assim na osmolaridade plasmática e sem mexer tanto também, olha ali, na osmolaridade aqui, né, do soluto. Então ele não aumentou muito a eliminação do soluto. O que está sendo eliminado aqui é a água, que foi o problema original. Eu bebi 1 litro de água. Então o rim tem essa capacidade muito importante de separar sódio e água. Então nós vamos aprender como que isso é possível, em que locais do nosso néfron isso pode acontecer e quem são os principais hormônios reguladores dessa osmolaridade. Uma outra coisa bastante importante de lembrar vocês, né, é que a nossa medula, né, quando a gente olha lá o nosso néfron, olhando para o córtex e também para a medula, é que nós temos diferentes gradientes de concentração conforme a gente vai descendo por essa medula, né? Nós vimos que nós temos, né, ali tem um valor de 300, por exemplo, conforme a gente vai descendo, vai aumentando, 400, 500, 600, 900, até chegar lá, próximo, né, da nossa alça de Henle, do final da nossa alça de Henle, especialmente dos néfrons justamedulares, nós vamos encontrar uma concentração, uma osmolaridade bastante elevada, de 1.200 milasmol, certo, por litro. E esse é o máximo, na verdade, que nós encontramos nos humanos, certo? Existem animais, então, que podem conseguir controlar, né, essa osmolaridade, aumentar ainda mais essa osmolaridade. Por que isso aqui é tão importante, né? Porque são exatamente esses valores aqui, por exemplo, de 1.200, né, que eu encontro, né, no meu interstício, é o que eu consigo formar de urina concentrada, certo? Então esse aqui é o máximo que eu consigo fazer, exatamente por quê? Porque depende do gradiente de concentração da nossa medula. Então aqueles mecanismos que nós já estudamos, mas que nós vamos ver ainda mais na aula de hoje, né? Por exemplo, lá da alça de Henle, aquele transportador, sódio, potássio, 2 cloretos, que ele auxilia então na formação desse interstício hiperosmótico, vai determinar consequentemente a nossa capacidade de formar uma urina concentrada quando isso for necessário. Certo? Então, isso aqui é o valor máximo que a gente consegue concentrar de urina. Agora, outros animais, aqui eu mostro para vocês, né? Esse camundongo aqui que é muito bonitinho, um camundongo australiano, saltador, que a gente chama, né? Tem essas pernas longas aqui. Bom, esse animal, obviamente, ele vive no deserto, certo? E onde o acesso à água é muito restrito. Só que esse animal ele consegue sobreviver mesmo sem ingerir água. Ele consegue extrair a água dos alimentos e isso é o suficiente para ele sobreviver e conseguir manter um determinado estado de hidratação. Mas como é que ele consegue fazer isso, né? Acontece que ele tem alças, né, aqui renais, que elas descem de forma bastante considerável ainda na medula do rim e consegue concentrar uma urina em uma concentração realmente muito grande, aqui 10 miliosmol por litro, em comparação com os 1.200 do ser humano. Então esse camundongo ele pode fazer uma urina extremamente concentrada, com um volume bastante pequeno, conservando água no organismo dele. O ser humano, o máximo que ele consegue aqui é 1.200. Aliás, é muito importante a gente lembrar que essa urina ela tem que ser formada constantemente. A gente nunca pode cessar a formação de urina, certo? Por mais desidratado que a gente se encontre, a gente precisa produzir um volume de urina todos os dias. A gente chama isso de volume urinário obrigatório, que ele fica em torno aí de meio litro por dia. O que significa isso? Por que é aproximadamente meio litro, né? Então, veja bem, eu tenho uma capacidade máxima de concentrar a urina de 1.200 miliosmol por litro, só que a formação de urina é um mecanismo importante porque ela elimina do nosso organismo muitos componentes, como é o caso do sódio, né, que vai controlar também então, volumes, né, a osmolaridade, e ureia. Então, são compostos que têm que ser eliminados constantemente do nosso organismo. Então, o que acontece? Né? Eu tenho um valor mínimo de osmose que eu tenho que eliminar, que fica em torno de 600 miliosmol por dia. Então, o que acontece? Se a minha capacidade máxima é 1.200 e eu tenho que obrigatoriamente eliminar esses 600, então qual é que vai ser o meu volume obrigatório de urina por dia? Meio litro, certo? Isso aqui é constantemente formado, né, mesmo em estado de desidratação. E aí vocês podem fazer aquela pergunta, né? É muito clássico, né? Um indivíduo que ele é náufrago, enfim, e ele começa a sentir muita sede, ele está no meio do mar, e o que ele pensa, né? Estou sentindo muita sede, bom, eu preciso tomar água. E aí a questão é, vale a pena tomar a água do mar, por exemplo?
né? Se vocês forem pensar a osmolaridade aí do mar, né, em termos de osmose por litro, né, ela fica muito próxima, na verdade, né, desses 1.200, certo? Aí vocês podem pensar, bom, então não tem problema nenhum, né? Eu vou tomar água do mar, eu tenho 1.200, o máximo que eu consigo concentrar é 1.200, então eu vou tomar e basicamente o que eu vou tomar eu vou eliminar, né? E eu não vou perder tanta água consequentemente, né? Mas a gente tem que lembrar que, claro, na água do mar tem o que? É sódio. E esses 1.200 que estão entrando de forma adicional do organismo são puramente de sódio. Só que nesses 600 que eu estou mostrando para vocês aqui, que a gente é obrigado a eliminar por dia, não é só sódio. Metade disso aqui é sódio, 300, e a outra metade é ureia. Então eu tenho que considerar isso, né, nessa osmolaridade que tem que ser eliminada, nessa concentração de soluto aqui. Então, o que acaba acontecendo é que se eu tomar 1 litro de água, eu vou conseguir eliminar, aqui pelo máximo que eu consigo, né, são 300 de sódio mais 300 de ureia. E o resultado total é que para cada litro de água salgada que eu tomo, eu vou perder 2 litros de água, porque eu vou perder 2 litros na urina. Para dar conta do que? De eliminar esse sódio em excesso, certo? Porque não é só o sódio que eu tenho que eliminar. Eu tenho também que contar que metade dessa osmolaridade é da ureia, certo? Então, é completamente desaconselhado, né, para o indivíduo que está sem acesso à água, né, água doce, né, ele beber água do mar. É completamente desaconselhado porque ele vai desidratar muito rapidamente. Bem, pois bem, como é que o rim então ele vai controlar essa tonicidade, essa osmolaridade, certo? Então nós vamos ver duas coisas na aula de hoje. O controle da osmolaridade, que é feito basicamente pelo balanço de água no organismo, enquanto que os volumes e, consequentemente, a pressão vai ser modulado muito mais pelo balanço do sódio. Okay? Então essa informação é bem importante, certo? A osmolaridade depende do balanço da água, do que entra e do que sai. Volume e pressão vai depender do balanço do sódio. Pois bem, vamos começar então com o controle da osmolaridade. Esse valor que vocês estão vendo aqui é mais ou menos a osmolaridade que nós temos no nosso organismo, né? Do ponto de vista homeostático, 287 miliosmol por quilo de água, né? Por que é tão importante manter a nossa osmolaridade, né? Porque alterações de osmolaridade acabam modificando os movimentos de água pelas membranas celulares. Então eu posso ter, por exemplo, uma situação em que uma célula ela pode perder água em excesso, por exemplo, quando eu tenho, né, um ambiente hiperosmótico, um líquido extracelular hiperosmótico, ela vai perder muita água, ela crena, ou seja, ela diminui de tamanho. Ou, se for o oposto, se o ambiente extracelular está hiposmótico, né, então está com um valor aí abaixo desse número que eu mostrei para vocês, o que acontece? A água vai acabar entrando na célula e eventualmente muitas células vão inchar, né, e algumas podem eventualmente até se romper. Do ponto de vista geral, de fisiológico, tanto diminuição de volume quanto esse aumento de volume é incompatível com a função celular, certo? Isso vai interferir de forma direta na função da célula. Então eu preciso manter relativamente constante a osmolaridade. Para isso que eu tenho esses mecanismos de controle. E o rim é o principal local então, de saída. E, consequentemente, ele é um grande controlador de osmolaridade. Então, valores inferiores a 287, eu vou ter uma situação então, de hipoosmolaridade. E valores superiores a esse, hiperosmolaridade. E em função disso, eu posso então, né, mudar o meu balanço de água. Como nós vimos anteriormente, né, nós temos entrada e saída. Principal entrada é basicamente ingestão de líquido, certo? Eliminação, a principal saída é rim, a partir da formação de urina. E aí, dependendo do estado de hidratação do indivíduo, das necessidades, né, para o controle dessa osmolaridade, o rim ele pode optar em fazer uma urina bastante diluída, certo? Um grande volume de urina com pouco soluto, ou, dependendo da necessidade, por exemplo, se o indivíduo está desidratado, ele pode reter o máximo de água no organismo, formando uma urina altamente concentrada e com um pequeno volume, certo? Então, o rim a gente pode optar dentro desses dois extremos, né? Bastante urina diluída ou pouco urina concentrada. Isso vai depender muito aí de hormônios que vão estar sendo liberados a todo momento. E o principal hormônio que vai controlar
essa perda de água, essa formação de urina, é um hormônio chamado de hormônio antidiurético, ou arginina vasopressina, né? Arginina porque ele tem nessa composição, né, ali a arginina, e vasopressina porque a primeira ação desse hormônio, a primeira ação descrita foi exatamente uma ação vasoconstritora. Embora essa ação vasoconstritora ela seja mais evidente quando as concentrações desse hormônio do ADH são bastante elevadas. Então causa vasoconstrição, o que auxilia de certa forma então a aumentar a pressão arterial. Mas o principal ponto aqui que eu quero discutir com vocês é em relação então ao controle da diurese, ou seja, da formação de urina. De uma maneira geral, se eu não tenho ADH, ou seja, está em baixas concentrações, o que vai acontecer? Eu vou perder bastante água na urina, eu vou fazer diurese. Se as concentrações de ADH estão elevadas, como o nome está dizendo, eu vou promover antidiurese. Eu vou reter o máximo de água no organismo e vou formar uma urina com um volume pequeno, né, e altamente concentrado. Esse hormônio ele é produzido lá no nosso hipotálamo, certo? Vocês podem enxergar nessa figura aqui, nós temos esses neurônios bastante grandes, né, aqui no neurônios supraópticos, né, e paraventriculares. Ele é produzido no corpo celular, certo? Então ele é sintetizado, ele é basicamente transportado, certo, por esse sistema aqui de transporte axonal e armazenado lá no final da nossa neurohipófise, certo? Onde ele pode ser secretado quando essa for o estímulo causado aí por osmolaridade e por queda de volume, como nós vamos ver. Mas então, o ADH ele vai ser formado nesse conjunto de neurônios, são neurônios bastante grandes, né? Localizados no núcleo supraóptico e paraventricular. Ele é conduzido até a neurohipófise e armazenado dentro de vesículas. Ok? Bom, acontece que o que vai controlar a liberação desse ADH? Né? Nós temos dois estímulos principais, certo? Que são mudanças de osmolaridade, aumento de osmolaridade, e também quedas de volume, consequentemente quedas de pressão. Se a gente olhar e observar de perto aqui esses neurônios, né? O que a gente enxerga, né? Olha, eu tenho muito próximo, né, dessa região aqui onde eu tenho esses neurônios produzindo o ADH, osmoceptores, certo? Eles se localizam, então, em áreas estratégicas que estão, de fato, para fora da barreira hematoencefálica. O que significa isso? Que esses osmoceptores, que estão localizados na área, né, AV3V, anteroventral do terceiro ventrículo, né, o órgão subfornical e o órgão vasculoso da lâmina terminal, essa é a localização precisa, então, desses osmoceptores. Então, eles estão para fora da barreira hematoencefálica, o que significa que eles vão detectar a todo momento a osmolaridade do plasma, certo? E essa informação pode fazer, então, com que esses neurônios que produzem e que liberam o ADH possam, então, responder a mudanças de osmolaridade. Então, basicamente, quando eu tenho, né, um aumento de osmolaridade, esse osmoceptor ele acaba modificando o seu volume, isso causa uma despolarização nessa célula, que vai liberar neurotransmissores excitando, basicamente, a liberação, né, a formação e a liberação do ADH para a corrente sanguínea. Então, o aumento da osmolaridade é o fator mais importante que vai determinar a liberação do ADH, em função, então, dessa ligação com seus osmoceptores. Então, veja uma coisa, os osmoceptores são células diferentes, eles não são as mesmas células que produzem o ADH, certo? O outro controle, aqui por essas células produtoras, né, e liberadoras de ADH, vem lá dos nossos baroceptores, os controladores de pressão, certo? O que nós enxergamos aqui, né? Basicamente, enquanto a pressão estiver, né, normal ou aumentada, o sinal que segue por esses baroceptores aqui, essa sinalização sensorial, é um tônus inibitório na liberação e produção do ADH. Então, em condições onde a pressão está elevada ou normal, eu tenho ativação dos baroceptores e eu continuo bloqueando a liberação do ADH. No entanto, em condições em que o volume plasmático é pequeno, né, ou que eu tenho queda de pressão arterial, o sinal desses baroceptores cai. E aí o que acontece? Esse tônus inibitório, ele some. E essa célula, então, vai ficar livre para produzir e liberar o ADH na corrente sanguínea. Então, vejo que nós temos aí dois estímulos extremamente importantes, certo? Que são, número 1, o fator osmótico, então, aumento de osmolaridade, e um fator hemodinâmico, né? Ou seja, queda de volume, queda de pressão.
esses são os principais fatores que vão controlar a liberação do ADH. No entanto, o fator osmótico, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele é de longe o mais importante. Pequenas variações de osmolaridade, aumento de osmolaridade, rapidamente, né, induzem grandes liberações de ADH. Então, se eu pensar então na osmolaridade, o que eu vou ter? Se eu ingerir 1 litro de água, como foi um exemplo dado no início da aula, eu tenho uma sobrecarga de água, o que vai acontecer? Essa água vai diluir o meu compartimento extracelular e eu vou ter um ambiente hiposmótico. Nessa condição, eu não vou liberar ADH. Agora, se eu estiver desidratado, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter um ambiente hiperosmótico. E esse é o principal estímulo para aumentar a liberação do ADH. Existem outros fatores, certo, que podem modular a liberação e a função do ADH. No caso, eu chamo a atenção aqui para 2 fatores muito importantes, certo? Náusea estimula a liberação do ADH e, mais importante ainda, angiotensina 2, certo? Nós já estudamos o sistema renina-angiotensina 2 e veja que interessante. Essa angiotensina 2 que causa vasoconstrição, que estimula a reabsorção de sódio, né? Que aumenta a liberação de aldosterona, que também vai conservar mais íons, mais sódio no organismo, também estimula a liberação do ADH, que vai conservar mais água no organismo. Então, a angiotensina 2 tem um papel fundamental também porque ela aumenta a liberação do ADH. Inibidores clássicos, né? O álcool é um inibidor tanto da formação quanto da liberação do ADH, por isso que em situações onde o indivíduo ingere bebida alcoólica, ele tem uma tendência de produzir mais urina, porque ele tem menos hormônio antidiurético, né? E o hormônio que nós já mencionamos nas aulas anteriores, que nós vamos ver ele de hoje novamente, que é o peptídeo natriurético atrial. Então ele bloqueia a liberação do ADH e ele também vai bloquear as próprias ações do ADH lá nos ductos coletores. Quando a gente compara esses 2 principais estímulos, então, fator osmótico e hemodinâmico, o que a gente vai perceber, né? Eles vão servir para a mesma coisa, certo? Ambas coisas, né? Queda de volume e pressão ou aumento de osmolaridade vai fazer com que eu tenha a liberação do ADH. E a principal função do ADH, basicamente, é atuar lá nos nossos ductos coletores, aumentando a permeabilidade à água nesse local. Então, eu vou reabsorver mais água se eu tenho ADH elevado na minha corrente sanguínea. O que vai acontecer? Eu vou diminuir a formação de urina. Vou formar um volume bem menor e ela vai estar mais concentrada. Então, essa ação geral, e nós vamos estudar como exatamente que o ADH ele faz isso, né? Mas, a gente pode ter, então, situações diferentes, como, por exemplo, né, diminuição de volume plasmático ou queda, que vai levar a queda de pressão sanguínea. O que isso vai desencadear? Olha lá, caiu pressão, liberou mais ADH, como eu falei para vocês, né? Os baroreceptores estão sempre mandando um sinal se a pressão está normal ou aumentada, inibindo a liberação do ADH. Se a pressão cai, a gente aumenta a liberação do ADH. Ele vai reabsorver mais água lá nos ductos coletores, numa tentativa de preservar a água corporal, tentando restabelecer o volume plasmático e a pressão arterial. Se for o oposto, né, eu tenho um excesso de ingestão, o que vai acontecer? Eu mexo com a osmolaridade. Se eu tenho um excesso de líquido no meu organismo, a osmolaridade vai diminuir. Como nós vimos, o principal estímulo para liberar ADH é aumento de osmolaridade. Se ela diminui, eu paro de liberar o ADH. Resultado, eu diminuo a permeabilidade do meu ducto coletor à água, então não vou reabsorver água. E o que vai acontecer? Eu vou perder bastante água na urina, certo? Tentando eliminar aquele excesso que entrou no organismo. Quando a gente compara então esses 2 principais estímulos, né, osmolaridade e volume-pressão, o que a gente pode notar aqui? Como eu falei para vocês, de longe o estímulo mais potente para liberar o ADH é o aumento de osmolaridade, que vocês têm nesse gráfico, mostrando então concentração plasmática de ADH, certo? E aqui vocês têm no gráfico superior osmolaridade e no gráfico inferior mudanças, né, em porcentagem aqui, de volume ou de pressão sanguínea. Na primeira figura, o que vocês estão vendo, né? O valor ali de 287. Se eu aumentar de 287 para 288, eu rapidamente começo a aumentar bastante a liberação do ADH. Notem que pequenas alterações já causam grandes liberações de ADH. Então, aumento de osmolaridade é o estímulo mais potente e mais sensível para liberar ADH. A gente viu também que, por parte dos baroreceptores, nós temos esse controle que regula volume e pressão. Então, volume e pressão tem também
a sua função na liberação do ADH, né? Queda de pressão, queda de volume aumenta a liberação do ADH. Mas notem que aqui seria o valor normal, certo? De volume. Para que o ADH comece a ser secretado por queda de pressão ou volume, eu tenho que ter no mínimo uma queda significativa aí de 10%. Antes disso ele não libera. Mostrando que sim, pressão e volume são importantes, queda de pressão e volume induz a liberação do ADH, mas de uma maneira menos sensível do que a osmolaridade. Então a osmolaridade é o principal fator que controla a liberação do ADH. E o interessante de entender também, né, é que a principal variável que de fato vai ser considerado para a liberação do ADH plasmático, né, para a elevação do ADH plasmático, é a concentração de cloreto de sódio, certo? Porque esse cloreto de sódio é que de fato vai fazer diferença na osmolaridade. Por quê? Porque ele não vai atravessar facilmente as membranas lá do nosso osmoceptor, por exemplo. Agora, se eu aumentar a osmolaridade plasmática, por exemplo, né, com glicose, a glicose ela vai ter um efeito osmótico, especialmente lá no rim, mas aumentos de glicemia, né, aumentos de glicose plasmática, no que concerne a liberação do ADH, não causam grandes efeitos. Por quê? Porque a glicose ela vai passar mais facilmente pela membrana, né? Ela tem transportadores, especialmente no sistema nervoso central. Então ela não vai induzir grandes mudanças de osmolaridade para essas células que vão controlar a liberação do ADH. Então os principais controladores são as moléculas que de fato vão exercer efeito osmótico, que não vão conseguir ser transportadas facilmente, né, da membrana de um lado para o outro, como é o caso aqui, né, do cloreto de sódio, do manitol e da ureia, certo? Mas esse aqui, o cloreto de sódio, ele é o mais importante, então. Então, novamente, como eu disse para vocês, né, aqui vocês têm a curva normal de liberação do ADH, considerando aqui a osmolaridade, certo? Nós aprendemos também que existe um controle aí por parte de volume, mas que esse controle ele não é assim tão sensível, né, e não vai induzir alterações tão rápidas na liberação do ADH. O interessante é que aqui vocês têm um exemplo mostrando o que se espera normalmente em relação aqui à osmolaridade, mas também o que acontece quando eu tenho mudanças, né, de volume para valores ou mais de 10% aqui, né, ou aumentos aqui para mais de 10%. O que a gente observa aqui, né? Observe que quando eu tenho perda de volume e de pressão, toda a curva de resposta de liberação do ADH à osmolaridade, ela é desviada para a esquerda. Consegue enxergar isso, né? Então ela foi desviada para cá, esse aqui seria o valor normal. O que significa isso, né? O valor de osmolaridade, o valor limite considerado adequado, né, pelos osmoceptores para liberar então o ADH, ele mudou. Aquele set point que a gente chama, né, o valor fixo, o ponto fixo, ele mudou. No indivíduo normal, era ali 287. Nesse exemplo aqui, que eu tenho uma queda de pressão de volume para mais de 10%, olha o que aconteceu. Aquele set point ele diminuiu. Foi, por exemplo, ali para 270. Ou seja, se a osmolaridade aumentar para valores maiores que 270, eu vou ter liberação de ADH. Se cair para valores menores, você não vai liberar o ADH. Aí você pode perguntar, por que isso acontece? Por que eu tenho essa mudança de set point? Isso tem uma implicação muito importante, né, para a sobrevida do indivíduo, né? Imaginem uma situação em que o indivíduo ele sofre um acidente, ele perde muito sangue, né, ele teve uma hemorragia, certo? O que vai acabar acontecendo? Bom, eu tenho lá uma queda de pressão, certo? Que vai desencadear em todas as alterações, né, cardiovasculares que vocês já estudaram. Então vai ter ativação de baroreceptores, uma série de coisas, né, que vão tentar restaurar aí a pressão arterial. Mas a gente já viu que essa queda de volume de pressão vai fazer com que eu tenha um aumento da liberação do ADH. E quando o ADH for liberado, qual é a principal função dele? Né? É atuar lá no rim, basicamente estimulando a reabsorção de água para tentar conservar água no organismo para aumentar o volume. Só que conforme ele vai fazendo isso, e ele vai basicamente formando então um volume menor aí de urina, vai conservando mais água no corpo, existe uma tendência dessa água que está sendo então conservada no corpo, dela diminuir a osmolaridade plasmática. Só que se eu diminuir a osmolaridade plasmática, a gente já sabe que para de liberar o ADH, porque esse é o principal estímulo, correto?
Então, o que acontece? Se eu mantiver o set point com 287 e o valor diminuir para 285, por exemplo, né? O que vai acabar acontecendo? Eu vou parar de liberar o ADH. Em uma situação que eu estou em hemorragia, eu não posso parar de liberar o ADH. Então, o que o organismo ele faz? Ele acaba mudando esse set point, ele diminui a osmolaridade ideal, e eu vou preservar a água no organismo para preservar a pressão às custas de perder um pouco, né, desse controle fino de osmolaridade. Porque nessa situação de hemorragia, se a pressão cair, o indivíduo ele morre. Então ela se torna mais importante do que de fato um controle de osmolaridade. Então isso é uma alteração bastante importante, né, que nós temos em condições de urgência. O ADH, uma vez liberado, ele vai fazer o quê? Sempre vai ser, né, dependendo, né, como todos os outros hormônios, enfim, neurotransmissores, do tipo de receptor que ele vai se ligar. Então, ele pode exercer ações principais como de vasoconstrição e, como nós vamos ver lá no rim, de retenção, né, de absorção de água. Então, essa ação, né, que inclusive leva o nome do ADH, né, arginina vasopressina, então é uma ação de vasoconstrição, ela vai ser mediada quando ele se ligar nos tipos de receptores do tipo V1, certo? Aqui vocês têm então um receptor, né? Quando o ADH se liga, então nesse seu receptor, né, que vai estar expresso em diversos locais, como os vasos sanguíneos, esse receptor está acoplado então aqui à proteína G, ele vai então aumentar basicamente, né, a ativação desse sistema, que em última instância vai ativar então a cascata de segundo mensageiro, que depende então do cálcio, certo? Então, basicamente cálcio, né, IP3 de acilglicerol vai ser o tipo de resposta que esse receptor V1 aqui ele vai iniciar quando o ADH se ligar nessa proteína. Então, basicamente, a gente vai aumentar aqui a quantidade de trifosfato de inositol, né, de acilglicerol. Então, isso vai basicamente estimular a saída de cálcio lá do retículo endoplasmático. E esse cálcio aqui, como vocês já estudaram, esse cálcio aqui na musculatura lisa vai causar uma imediata vasoconstrição. Então, essa seria a explicação, né, do mecanismo de segundo mensageiro de ação do ADH para promover vasoconstrição. Bom, e lá no rim, o que ele vai fazer, né? Bom, o principal local de ação do ADH vai ser lá nos nossos ductos coletores, certo? Então, a parte lá final do nosso nefro. E ele vai, de uma maneira geral, aumentar a permeabilidade do ducto coletor à água e nos segmentos mais finais, em especial também a ureia, certo? A gente vai discutir um pouco a respeito dessa importância da ureia nesse mecanismo. Mas aqui vocês conseguem enxergar, então, olha lá o nosso ducto coletor, certo? Então vocês têm ali o ducto coletor e aqui vocês conseguem enxergar, então, as células do ducto coletor. Aqui está o lumen, então, onde está passando o material que foi filtrado, né? Então vocês têm aqui a membrana apical e a basolateral, né? A membrana basal aqui desse lado. Bom, para a absorção, o processo de absorção acontecer, a gente já estudou, né? Ele vai ter que acontecer daqui, nessa direção, onde nós temos os vasos sanguíneos, correto? Bem, então esse local aqui, ele tem que ser permeável à água. Caso contrário, eu não consigo absorver a água. O ADH, de forma geral, o que ele faz é tornar essa parte apical permeável à água. Porque quando não tem ADH, ela não é permeável à água. A permeabilidade à água depende muito da quantidade, né, ter ou não ter na membrana apical canais de água que nós chamamos de aquaporinas, certo? Então nós temos uma grande família aí dessas proteínas, né? A aquaporina, então, um poro de água, aquaporina. Então é um tipo de proteína que está expresso de forma ubíqua. Nossas células têm diversos tipos de aquaporinas. Algumas estão presentes de forma constitutiva, ou seja, o tempo todo. Outras, como é o caso da aquaporina 2, que nós vamos ver aqui agora, né? Ela depende da presença do ADH para ela ser translocada para a membrana. Então, basicamente, quando não existe a presença do ADH, esse canal de água, aquaporina 2, está armazenado, está preso dentro de vesículas. Não está na membrana apical, ela está dentro da célula. Então, se esse canal não está na membrana, a célula não tem como absorver água. Ela só consegue absorver água quando o canal de fato vai parar na membrana celular. Então, de uma maneira geral, quando esse receptor ele recebe o hormônio antidiurético,
ele vai então produzir segundos mensageiros, que a gente já vai estudar, que em última instância vão fazer com que a aquaporina que está dentro de vesículas seja translocada para a membrana apical, se insira nessa região, tornando então essa membrana agora permeável à água. E aí eu consigo então trazer a água para dentro da célula e, como na membrana basolateral aqui nós já temos algumas aquaporinas de forma constitutiva, a água consegue então ser completamente reabsorvida, certo? Então o que vai permitir a reabsorção de água aqui são essas aquaporinas. Em especial na membrana luminal, essa inserção de aquaporina 2. Então aqui a gente consegue enxergar, né, o vaso sanguíneo, para onde eu quero reabsorver a água. Aqui desse lado vocês têm então o lúmen, né, por onde está passando o líquido filtrado. E aqui vocês têm as células tubulares. Aqui está o receptor do ADH. Né, e o que acontece? Ele também está acoplado à proteína G. O que a gente pode observar? Que na membrana, né, basal, eu tenho sempre aquaporinas, certo? Presentes. Então elas estão presentes de forma constitutiva. Então essa parte da membrana aqui não é um problema para absorver água. Sempre tem canais, né? Esses canais de água são basicamente aquaporinas do tipo 3 e do tipo 4. Sempre ali, de forma constitutiva. Já a aquaporina 2, ela fica dentro de vesículas, quando eu não tenho o ADH. Então se não tem ADH, a vesícula está armazenando aquaporina. Não tem nenhuma aquaporina na membrana apical. Então a água ela não consegue ultrapassar e não consegue ser absorvida. No entanto, quando eu tenho a presença do ADH, ele se liga no seu receptor, ele vai induzir então a formação de segundos mensageiros, que nesse caso aqui é o AMP cíclico, que vai ativar, por exemplo, proteína quinase A, e que em última instância então vai mobilizar a nossa vesícula contendo a aquaporina 2 para a membrana apical, fundindo essa membrana, essa vesícula com a membrana, e introduzindo então a aquaporina 2 na membrana apical. Resultado, agora eu tenho poros de água na membrana, e a água pode ser reabsorvida por o nosso capilar peritubular, certo? Então isso é bastante, esse é o efeito, né, do ADH. É claro que não é só isso que é necessário para reabsorver a água. Como nós vamos estudar também, eu preciso de um gradiente osmótico favorável para essa absorção de água. E isso é existente, por quê? Porque nós vemos que o nosso interstício medular, ele é hiperosmótico. Então eu sempre vou ter, né, dependendo, claro, né, da região, um aumento de osmolaridade aqui desse interstício, o que faz com que a água, então, consiga, quando ela está permeável à membrana, ser reabsorvida. Então aqui vocês podem enxergar, né, de uma maneira um pouco mais específica o sistema de ativação, né, da translocação da aquaporina 2. Né? Então vocês têm aqui um outro tipo de receptor, que é o receptor V2, né, ao contrário do V1, que é o que causava a vasoconstrição. O mecanismo de formação de segundo mensageiro, AMP cíclico, a ativação de proteína quinase A, por exemplo, e toda a mobilização que ela vai induzir aqui no citoesqueleto para translocar essas vesículas com as aquaporinas para a membrana celular, a membrana apical. E aí tornando então esse local permeável à água. E aí eu consigo então reabsorver grandes quantidades de água. Vão haver outros sinais que vão possivelmente, né, modular juntamente com o ADH, como é o caso da interferência aqui de prostaglandinas, mas o hormônio mais importante para o nosso entendimento agora é o hormônio antidiurético. Como eu falei para vocês, além de promover a absorção de água, o hormônio antidiurético ele também permite, né, um aumento da permeabilidade do ducto coletor à ureia. Né? E por que precisa dessa ureia? Qual é a importância dessa ureia? Né? Isso aqui a gente chama de ciclo, não o ciclo da ureia, mas a reciclagem da ureia. Então aqui vocês podem observar o que acontece com a ureia. Né? A ureia ela pode ser filtrada. Né? E o que vocês estão enxergando aqui é que basicamente essa ureia ela pode ir se concentrando, certo? De forma bastante significativa ao longo do nosso néfron, especialmente porque existem algumas regiões aqui, né, que a gente estudou lá do nosso tubo distal, o início aqui do ducto coletor, que é sensível ao ADH. Né, e o ADH, consequentemente, nessa região faz com que exista a reabsorção de água. Mas nessa parte inicial aqui, mesmo na presença do ADH, esse segmento ele é impermeável à ureia, certo? Então o que acontece? A ureia ela vai se concentrando cada vez mais aqui, conforme a água vai sendo reabsorvida.
E quando ela chega aqui no ducto coletor, ele está altamente concentrado. E o que o ADH ele faz? Ele aumenta a permeabilidade desse segmento à ureia. Então ela vai ser basicamente absorvida da onde tem mais, que é no ducto, aqui na luz do ducto coletor, para onde tem menos, então, que é aqui no interstício. E essa ureia ela vai permanecer no interstício, favorecendo a manutenção, né, a formação e a manutenção daquele interstício hiperosmótico que a gente precisa para conseguir reabsorver água e formar uma urina concentrada, certo? Então essa reciclagem da ureia ela é bastante importante para manter a nossa medula hiperosmótica. Então por isso que a ureia é tão importante. Como curiosidade, por exemplo, indivíduos que têm baixa ingestão de proteínas na sua dieta, ou por opção, ou mesmo por não ter acesso, né? Eles têm uma tendência de não conseguir formar esse interstício hiperosmótico como se deveria. Ou seja, esse indivíduo ele não vai ter uma capacidade tão grande de formar uma urina concentrada. Resultado, ele produz mais urina, ele vai mais ao banheiro porque ele produz mais urina, ele precisa eliminar essa urina mais frequentemente. Simplesmente por quê? Porque essa ureia aqui vem do metabolismo das proteínas. E aqui vocês podem enxergar o que vai acontecer, né, no ducto coletor quando eu tenho ADH e quando eu não tenho ADH. Então, quando eu tenho ADH, o que vai acontecer? Esse segmento aqui vai ser permeável à água e a água vai ser absorvida. Só que não basta apenas o ADH, como eu falei para vocês. Eu preciso do quê? De um gradiente químico. Eu preciso do interstício hiperosmótico. E aí sim a água vai conseguir ser reabsorvida. Se eu não tenho ADH, o segmento fica impermeável à água e a água permanece dentro da luz tubular. Resultado, com o ADH eu vou formar um baixo volume de urina, altamente concentrado. Sem o ADH eu vou formar grandes volumes e uma urina bastante diluída. E a gente consegue enxergar isso, né? Olhando aqui, né? O que vai acontecer com o volume do filtrado remanescente, então que está dentro do tubo, e a osmolaridade desse, ao longo de todos os segmentos, até sair lá na forma de urina, quando eu não tenho ADH e quando eu tenho ADH. Então notem que a presença do ADH, né, vai fazer com que o líquido que fica dentro do tubo, né, quando a concentração aqui de ADH ele é máxima, notem que a osmolaridade do que fica lá dentro é muito grande. Por quê? Porque basicamente o que o ADH está fazendo é estimular a absorção de água. Então, consequentemente, a osmolaridade ela vai aumentar consideravelmente, né, desse material do tubo de forma bastante significativa. Se não tem ADH, o que vai acontecer? Essa osmolaridade ela vai ficar baixa. Por quê? Porque eu vou manter a água dentro do meu tubo e eu vou eliminar um grande volume de urina. Então, nota que a presença do ADH vai fazer com que eu tenha, né, tanto aquela variação na produção de urina, controle de volume e osmolaridade da urina, e, é claro, né, vai repercutir de forma direta no filtrado remanescente, tanto o volume quanto a osmolaridade. Então, o que a gente viu até agora são ações relacionadas com o controle do rim para manter a nossa osmolaridade. E o principal hormônio aqui foi o ADH, certo? Controlando basicamente o balanço de água, pensando apenas aqui na nossa urina. Mas o balanço de água ele também vai depender do quê? Da ingestão. Um nome errado, depois eu troco, né? Então, o que vem a ser essa ingestão? Principalmente o que está entrando de água no organismo. Bebida, basicamente. O que eu estou ingerindo de líquidos. Certo? Claro, e a água do alimento vai fazer parte disso, mas é ingestão de líquidos. E para isso nós temos um mecanismo muito importante, que vai controlar o quanto de água, quanto de líquido nós vamos beber, que são os mecanismos de sede. Certo? É um mecanismo extremamente importante para controle de osmolaridade e que, como nós vamos ver, ele funciona muito próximo do controle da liberação do ADH. Então aqui vocês podem observar o seguinte, né? Quem são os estímulos que vão desencadear, então, né, lá no centro da sede, essa vontade então do indivíduo, né, de beber água? Basicamente, osmolaridade, volume e angiotensinadores. Como assim? Basicamente, aumentos de osmolaridade vão estimular o centro da sede e o indivíduo vai buscar então mais água. Queda de volume e consequentemente de pressão também vão estimular o mecanismo de sede.
E a angiotensina 2, de novo, né, aumentos de angiotensina 2 estimulam o centro da sede. O indivíduo vai beber mais água. Então, notem que aqui nós temos uma coisa muito interessante, né? Vejam que os mecanismos que eu acabei de dizer para vocês que vão estimular a sede são exatamente os mesmos mecanismos que estimulam a liberação do ADH. Porque para controle de osmolaridade eu preciso das duas coisas. Eu tenho que controlar o que está saindo, mas eu tenho que controlar também o que está entrando. Certo? Não adianta só eu controlar a saída. Por exemplo, se eu estou num estado de desidratação, o ADH vai trabalhar ao máximo para conservar água no organismo. Mas isso nunca vai ser o suficiente, porque eu tenho aquele volume obrigatório de urina. Certo? Eu vou quebrar o galho ali por um tempo, mas eu preciso resolver o problema aumentando a entrada. E por isso que os mesmos estímulos que causam aumento de ADH são os estímulos que vão também causar o estímulo para a sede. Certo? E aí eu fecho então todo esse ciclo. Eu vou buscar mais água para aumentar o que está faltando e vou evitar uma perda do que eu tenho pouco no organismo, que é a água. Esses mecanismos vão funcionar juntos, né? Então, o controle da sede, por exemplo, né, que vocês têm fatores que aumentam a sede e fatores que diminuem. Então, são os mesmos do ADH, olha lá, aumento de osmolaridade, diminuição de volume, diminuição de pressão e angiotensina 2 estimulam a sede. E é claro, né, ressecamento da boca também é um estímulo para que o indivíduo busque, né, mais água. E o que vai diminuir a sede? O oposto, diminuição de osmolaridade, aumento de pressão e de volume, diminuição de angiotensina 2. E aqui tem um outro estímulo que é bastante interessante, que é a distensão gástrica. Né? Por que a distensão gástrica aparece aqui? A gente pode pensar assim, né? Olha, eu tenho sede quando a osmolaridade está aumentada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou beber mais água. Até quando que o indivíduo vai beber água? Alguns podem dizer assim, bom, ele vai beber água até a osmolaridade normalizar. Só que se vocês forem pensar, quanto tempo vai demorar para normalizar a osmolaridade quando eu estou tomando água? Eu tenho que beber a água tem que passar para o meu estômago, e aí vai para o intestino, enfim, eu vou demorar um pouco, aí 20, 30 minutos, até eu conseguir fazer com que essa água passe para o compartimento vascular e de fato modifique a osmolaridade. Ou seja, se eu continuar esperando a osmolaridade retornar ao normal para eu parar de ter sede, para eu parar de beber água, no momento em que finalmente a osmolaridade voltar ao normal, eu vou ter bebido água demais. E aí eu vou ter o efeito oposto, eu vou estar num estado hiposmótico. Né? Eu vou ver principalmente situação de hiponatremia, certo? Que pode ser fatal, né? Essa concentração muito baixa de sódio pode ser fatal. Pois bem, então, para evitar esse tipo de situação, além de receptores no estômago, ou seja, conforme eu estou tomando água, né, eu vou distender o estômago. E esse sinal de distensão faz com que o indivíduo desligue o mecanismo de sede. Ele para de tomar água. E aquele volume que entrou vai ser o suficiente, daqui a 20, 30 minutos, para resolver o problema da osmolaridade. Então, esses mecanismos estão muito próximos. Né? A própria passagem de água pela parte inicial, aqui, mesmo antes de chegar no estômago, né, já ativa receptores que vão eventualmente desligar o mecanismo de sede. Certo? Tem um mecanismo bastante interessante a gente estudar, né, em relação à osmolaridade, por exemplo, própria sudorese, que é bastante importante para a gente perder calor para o meio externo, né, ela depende muito de perda de água. Então, por exemplo, se eu estou em um estado de desidratação, mesmo que esteja calor, né, existe uma tendência de eu desligar um pouco esses mecanismos de sudorese, mesmo quando o indivíduo está fazendo exercício. E ele para de produzir um pouco de suor para evitar perdas excessivas de água a partir desse outro mecanismo. Né? E rapidamente, quando a gente está correndo no calor, por exemplo, se eu tomo água, a própria umidificação dessa parte superior, né, enfim, boca e toda a entrada ali no esôfago, já causa imediatamente um estímulo para o retorno da sudorese e o indivíduo volta a suar. Claro que se a osmolaridade não for corrigida, né, tu desliga novamente o mecanismo de sudorese. Então tem uma associação muito próxima aí, né, desses mecanismos de conservação de líquido, tanto por parte do rim, quanto por parte do mecanismo de sede e mesmo pela produção de suor pelas glândulas sudoríparas. Desde que esteja tudo funcionando normal, aqui vocês têm esse gráfico mostrando, né, concentração de sódio plasmática, né, e aqui variações da ingestão de sódio, que é algo muito comum, né, especialmente na nossa dieta, né, ingerir bastante sódio. Se eu ingerir bastante sódio, o que vai acontecer? A osmolaridade plasmática ela vai aumentar, correto? Teoricamente sim. Só que se eu tenho esse sistema de ADH e sede funcionando perfeitamente,
aqui em vermelho, o que vai acontecer? Olha, aumento da ingestão de sódio vai causar alguma modificação na osmolaridade, na concentração plasmática de sódio? Vai. Mas veja que não variou muito, né, quando eu olho essa situação. Por quê? Porque eu tenho funcionando de forma plena a sede e o ADH. Se eu ingerir bastante sódio, o que eu vou fazer? Bom, conforme vai aumentando aí a osmolaridade, qualquer coisa assim, eu rapidamente estimulo o ADH. O ADH conserva mais água no rim. E eu vou sentir sede, eu vou tomar mais água. Resultado, eu não vou ter uma grande variação de osmolaridade. Mas se eu tenho falha nesses sistemas, qualquer aumento na ingestão de sódio vai promover grandes concentrações aí de sódio plasmáticas que vão então repercutir na nossa osmolaridade. Então esses sistemas eles, de fato são muito importantes para manter a homeostasia, né? E essa variável tão importante que é a osmolaridade. Onde é que a gente consegue fazer essa separação, né? Se o problema está no sódio, se o problema está na água, né? Então a gente consegue controlar isso de forma separada, como eu dei o exemplo lá no início da aula para vocês. Mas onde é que no néfron eu consigo fazer essa separação? Então, vamos olhar novamente o nosso néfron, né? Qual é a parte do néfron que de fato, né, vai entrar naquele local que eu falei para vocês, né, na medula, que tem aquele gradiente, né, de concentração que vai aumentando até chegar lá na pontinha que tem 1200, né? É a nossa alça de Henle, certo? A nossa alça de Henle ela é fundamental para a nossa capacidade de concentrar urina. Por que ela é tão importante assim? Muitos de vocês já vão lembrar imediatamente que na alça de Henle, especialmente no segmento espesso da alça de Henle, nós temos aqueles transportadores, né, sódio, potássio e 2-cloretos, que são inclusive alvos dos diuréticos mais potentes, que no caso são os diuréticos de alça, como a furosemida. Então o que vocês estão vendo aqui, né? É basicamente o sistema que ele é utilizado para formar o nosso interstício medular hiperosmótico. E essa formação depende daquele transportador que eu descrevi para vocês em um mecanismo que a gente chama de sistema de multiplicador por contracorrente. Contracorrente por quê? Porque eu estou falando de uma alça, onde eu tenho um líquido que desce numa direção e que sobe na outra. Então isso é contracorrente. Por que ele é multiplicador? Porque nós vamos ver que existe no segmento espesso da alça de Henle um efeito que a gente chama de efeito unitário, que ele vai se multiplicando conforme o líquido ele vai passando. E essa multiplicação desse efeito vai fazer com que o nosso interstício medular se torne hiperosmótico. Então como é que isso acontece de uma forma bem simples, né? Que vocês têm então o líquido que chega lá na alça, né? Lembra que o tubo proximal, que é o segmento anterior, ele vai reabsorver tanto íons quanto a água. É um segmento permeável à água, né? Então a osmolaridade que chega aqui é próximo do que foi filtrado, né? Não vai ter tanta diferença. O que está sendo demonstrado aqui? Esse líquido está chegando, ele está descendo, né? E depois ele vai subir. Nesse início aqui, ó, nós temos um equilíbrio de concentrações, certo? Mas a gente sabe que no segmento espesso nós temos aquelas proteínas, então os carreadores, né? Sódio, potássio, 2-cloretos, que vão fazer o quê? Vão absorver esses íons. Então aqui vocês podem observar isso. Eu estou absorvendo os íons e eles vão parar imediatamente aqui depois do meu interstício em última instância. Primeiro dentro da célula, depois no interstício. Então eu tenho aqui, ó, um efeito que a gente chama de efeito unitário, certo? Para cada volta que esse líquido passa por aqui, os íons que estão nessa região vão ser transportados para cá para o interstício. Então veja que o interstício agora está mais concentrado do que antes. O que a gente já aprendeu também? Que esse segmento inicial aqui, o tubo, né, a parte descendente, né, fina do nosso néfron, nossa alça de Henle, ela é permeável à água, lembram disso? Então o que acontece? Quando esse líquido novo está chegando, ele vai encontrar um interstício mais concentrado. O que acontece? A água vai sair, certo? O que vai acontecer com a concentração do que está aqui dentro? Vai aumentar. Então antes era 300, agora foi para 400, porque ele perdeu água. O que vai acabar acontecendo aqui de novo? Né? Esse líquido vai continuar passando. Quando ele passar novamente por essa parte, né, pelo segmento espesso, o que vai acontecer? Mais um evento unitário, onde eu vou ter aquelas proteínas transportando mais uma vez para o interstício, em última instância, aqueles íons. O que vai acontecer? O interstício vai ficar mais concentrado. O que vai acontecer? O novo líquido que chega encontra o interstício mais concentrado. O que ele vai fazer? Ele vai perder água. E a osmolaridade do que está descendo vai cada vez aumentando. E esse ciclo ele vai se repetindo, até que eu tenha exatamente aquele gradiente que eu falei para vocês,
né, que vai aumentando a osmolaridade conforme a gente vai descendo pela medula, certo? Onde eu vou ter lá embaixo 1.200 milioasmol. Então veja que esse mecanismo aqui, ele é um mecanismo que depende desse efeito unitário, daqueles transportadores do segmento espesso da alça de Young. Cada efeito unitário, ele pode ser multiplicado. Então, multiplicador de contracorrente, certo? Ele está multiplicando o efeito unitário desses transportadores aqui. E isso vai formar o nosso interstício hiperosmótico, certo? E a partir desse mecanismo eu vou ter um ambiente adequado para o processo de absorção de água, se é o que eu quero. Então, o que está acontecendo aqui, né? A gente está observando, então, olha ali, ó, eu tenho aqui o início do meu néfron, né? Então aqui eu tenho o segmento fino descendente, fino ascendente, grosso ascendente, né? E acompanhando todo esse néfron, eu tenho os vasos sanguíneos, certo? Então eu tenho líquido do filtrado descendo, né? E depois subindo. Notem uma conformação interessante aqui, que esses vasos sanguíneos aqui, eles estão descendo, acompanhando o segmento ascendente, e eles estão subindo, acompanhando o segmento descendente, bem contra a corrente, não é? Então, enquanto esse líquido tubular ele desce, o vaso sanguíneo que o nutre, ele está saindo da medula. Então, um está entrando, um está descendo, o outro está subindo. E o oposto para o segmento espesso, né, para a parte ascendente. Enquanto o líquido do filtrado está subindo, o líquido do sangue, então, está descendo. O que vai acabar acontecendo aqui, né? Olha, o líquido que está descendo, a gente aprendeu, esse segmento aqui ele é permeável à água. Então, a água ela vai passando para cá. E o que vai acontecer? Ela vai entrar nos nossos capilares e vai embora do interstício. O que acontece no segmento oposto? Aqui nós temos sem permeabilidade à água, é um segmento impermeável à água, mas tem aqueles transportadores, como eu falei para vocês, que conseguem reabsorver íons. Então, o que vai acontecer? Conforme o líquido vai subindo, os íons vão saindo e vão entrando já aqui na medula, e eles entram nesse vaso sanguíneo que está levando o fluxo para a medula. E isso auxilia, então, a manter, basicamente, esses íons mais tempo na medula, mantendo o gradiente hiperosmótico, que é necessário para a absorção de água. Certo? Então, só para ressaltar aqui de novo para vocês, né? Olha lá, ó, a presença desse transportador aqui é extremamente importante, porque ela vai concentrar o interstício, promovendo, então, um interstício medular hiperosmótico. Enquanto que nessa região não existe permeabilidade à água, certo? É um segmento impermeável à água, independente se tem ou não ADH. Então, quando a gente coloca essas duas coisas juntas, né? Então, aqui a gente viu aquele efeito, né, de multiplicação por contracorrente, que vai manter, então, o interstício hiperosmótico. E nós temos um outro sistema, que é o sistema dos vasos sanguíneos. Né? Por exemplo, se a gente for pegar os néfrons justamedulares, que têm alças mais longas, que penetram profundamente na nossa medula renal, por isso que a gente tem concentrações mais elevadas aqui, ele desce no sentido oposto, certo? E ele vai acompanhando o nosso néfron. Então, ele vai descendo próximo do segmento espesso, e ele vai subindo próximo do segmento fino descendente, certo? Essa conformação aqui desses vasos é extremamente importante, porque ela permite que a gente tenha a manutenção do interstício hiperosmótico. Então, quem forma o interstício hiperosmótico é a alça de Henle. Mas os nossos vasos retos, eles auxiliam a manutenção disso, porque eles também vão funcionar num sistema de contracorrente. Então, por exemplo, né? Olha lá, o líquido ele está descendo, ele está perdendo água, porque esse segmento ele é permeável à água. Ah, mas se essa água passar para o interstício, ela não vai diluir o interstício? Não vai, por quê? Porque essa água que está sendo absorvida, ela sai e vai embora da minha medula. Então ela não fica aqui, ela vai embora. Por outro lado, o líquido que está subindo, ele vai fazendo o quê? Ele é impermeável à água, mas eu vou reabsorvendo íons. O que acontece com esses íons? Eles vão permanecer aqui no interstício, até porque o fluxo sanguíneo que está sendo oferecido, ele está descendo. Então, mesmo que ele passe para os vasos sanguíneos, o que acontece? Ele permanece na região da medula. Então, a água ela sobe, ela vai embora, e os íons ficam mais tempo. Isso garante o quê? Que eu tenha a manutenção do interstício hiperosmótico. Somado a isso, nós temos aquele sistema de ureia, onde esse segmento, especialmente na presença do ADH, ele é permeável à ureia. E a ureia permanece aonde? Exatamente onde a gente precisa, que é no interstício medular, promovendo juntamente com esses solutos, aqui principalmente o sódio,
né, nós vamos ter aqui a ureia formando e mantendo o interstício hiperosmótico. Então, se a gente for olhar, os íons que vão manter esse interstício hiperosmótico é metade sódio e metade ureia. Vejam como a ureia é importante, então, para esse mecanismo aí, né, de controle de formação de urina concentrada. Então, o que a gente aprendeu aqui, né, que essa hipertonicidade aqui, ela é mantida porque eu tenho um sistema de contracorrente, multiplicador de contracorrente, e eu tenho vasos sanguíneos que vão funcionar, então, né? Então aqui eu tenho a conservação, né? Eu vou ter, então, a conservação desses íons, porque eu tenho um trocador por contracorrente, certo? Então, multiplicador é a alça, trocador por contracorrente é o nosso vaso reto, certo? Não existe nada ativo acontecendo nos vasos retos. Tudo o que acontece é passivo. Ele troca, certo, por contracorrente, mas ele é passivo. Então, enquanto a gente chama a nossa alça de multiplicador por contracorrente, os nossos vasos retos vamos chamar de trocadores por contracorrente. Então, esse sistema ele vai funcionar de forma plena em função desse arranjo especial que nós temos entre a alça de Henle e o nosso vaso reto. Então, basicamente, o que a gente estudou até agora foram os mecanismos renais de controle da osmolaridade. E agora a gente vai olhar para o outro lado, que é o controle de volumes, ou seja, de pressão arterial, certo? E é interessante relembrar que, enquanto que para a osmolaridade a gente olhava para o balanço da água, para os volumes e pressão a gente vai olhar para o balanço do sódio. Então, nós vamos ver como é que isso vai ser controlado aqui no rim. Primeiro, é claro, né, como a gente está falando de volume e de pressão, é importante destacar que nós temos inúmeros receptores de pressão espalhados no organismo, né, no sistema nervoso central, lá no nosso fígado, né? Tem um hormônio, inclusive, que eu vou falar um pouco dele depois, que é a glomerulopressina, receptores em locais de alta pressão, seio carotídeo e arco aórtico, e receptores de baixa pressão, como é o caso dos receptores lá no átrio. Então, esses receptores eles podem detectar pressão a todo momento. E essa informação é importante para que os centros reguladores de pressão eles possam, então, ativar ou inibir os efetores da pressão, né? Que principalmente, então, se referem ao funcionamento do sistema nervoso autônomo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o peptídeo natriurético atrial e o hormônio antidiurético. Esses aqui vão ser os efetores, então, desse balanço aí de volumes e, consequentemente, de pressão. Nós já estudamos isso, vamos apenas recapitular algumas coisas para que a gente consiga, então, organizar o nosso pensamento de como que o rim ele faz esse controle de volume e de pressão. Então, aqui vocês têm uma situação de hipovolemia ou hipotensão que vai diminuir perfusão renal. O que a gente já aprendeu a controle, né, desse sistema renina-angiotensina-aldosterona? Quais são os 3 principais fatores que controlam a liberação de renina? 1. Tônus simpático. Então, tem inervação simpática direta, que quando a gente tem queda de pressão, a gente ativa o tônus simpático. Então, isso faz com que as células justaglomerulares, né, ou granulares, liberem renina. Qual é o outro estímulo? Se tem menos perfusão no rim, o que vai acontecer? A arteríola aferente está menos estirada. E esse é o outro estímulo para que ela libere renina. E por último, se tem menor perfusão renal, filtra menos. Menos cloreto de sódio vai ser filtrado, menos cloreto de sódio vai ser oferecido na mácula densa, e esse é o sinal que vai fazer com que, mais uma vez, nós tenhamos liberação de renina. Então eu vou ativar todo o sistema renina, consequentemente eu vou clivar, né, o angiotensinogênio para a formação então, de angiotensina 1, a ECA, que vai ser distribuída tanto no meu rim, eu tenho uma formação de angiotensina 2 renal, mas em especial lá no pulmão, né, nós vamos ter bastante dessa enzima conversora, eu vou formar a angiotensina 2, que vai, de forma direta, aumentar a pressão arterial, porque ela é vasoconstritora, e de forma indireta, ela vai promover o quê? Ela vai estimular a reabsorção de íons no tubo proximal, ela vai aumentar a liberação de aldosterona, que é um mineralocorticoide, que vai estimular as células principais a reabsorver mais sódio. Consequentemente, eu vou ter uma tendência de reter mais água no organismo. E como nós aprendemos, né, o próprio estímulo que vai ser gerado
pela angiotensina 2, né, a angiotensina 2 também estimula o ADH, que vai conservar mais água no organismo e também estimula o mecanismo de sede. Então, o que vai acontecer aqui de uma maneira geral? Eu vou tentar expandir o volume extracelular para tentar restabelecer aquela queda de volume e, consequentemente, aquela queda de pressão. Então, aqui nós temos todo o sistema, né, mostrado, como eu falei para vocês, né, desde a formação inicial, do estímulo inicial, até a formação da aldosterona. E aqui a gente pode observar, então, as ações da angiotensina 2, né, promovendo, então, formação de aldosterona, uma ação direta sobre o rim, aumentando a reabsorção de sódio, ou seja, diminuindo a excreção de sódio, aumentando o mecanismo de liberação de ADH e de sede. O ADH sendo liberado, como a gente viu, vai fazer com que o rim retenha mais água no organismo, e esse vai ser o resultado final, diminuição da excreção de sódio e de água. Então, as ações da angiotensina 2, que eu já descrevi para vocês, são aumento desse líquido extracelular, né, por aumentar a reabsorção de sódio no túbulo proximal, especialmente ela vai estimular aquele trocador que nós temos, né, onde a gente capta, reabsorve o sódio e secreta hidrogênio, né, esse é o principal mecanismo induzido aí pela angiotensina 2. Ela vai promover a liberação de aldosterona, que vai, obviamente, estimular as células principais a absorver mais sódio e secretar mais potássio. Ela é vasoconstritora de forma direta, então ela aumenta a resistência periférica, e ela também aumenta a sensibilidade dessas células às catecolaminas. Ou seja, a resposta vasoconstritora das catecolaminas fica mais intensa, em especial porque ela pode aumentar, então, né, a quantidade de receptores e de sinalização para as catecolaminas do lado de dentro das células. Além disso, a angiotensina 2 estimula a sede, o ADH, e ela reduz o fluxo medular. O que significa isso? Certo? Reduzir o fluxo medular. Como eu falei para vocês, o fluxo sanguíneo na medula ele é mais baixo do que o do córtex. Por que é importante manter o fluxo baixo na medula? Porque se o fluxo sanguíneo for muito elevado na medula, eu posso, conforme eu vou aumentando o fluxo de água pela medula, eu posso remover de forma mais rápida os íons, como o sódio e ureia, do interstício. Então, de certa forma, eu posso lavar o interstício, tornando ele hiposmótico. E se ele está hiposmótico, eu não consigo formar urina concentrada, eu não consigo preservar água no meu organismo. Então, conforme a angiotensina 2, ela promove essa redução de fluxo sanguíneo, né? Embora o tônus ela é mais sensível na arteríola aferente, em altas concentrações, ambas arteríolas contraem, ela reduz o fluxo medular e ela mantém, a longo prazo, né, o nosso gradiente hiperosmótico medular. Então, é importante manter esse fluxo baixo. Então, né, a angiotensina 2 ela vai reforçar uma série de mecanismos que nós temos para reabsorver mais sódio, como, por exemplo, aumentar a atividade de bomba de sódio e potássio, que é algo que a aldosterona faz muito, né? Esses canais aqui são mediados também pela aldosterona, certo? Especialmente lá na nossa célula principal. E esse tipo de transportador aqui, que a gente vai encontrar bastante no túbulo proximal, também no segmento espesso da alça de Henle, né? Eles podem ser também influenciados e estimulados pela angiotensina 2, mas também pela aldosterona. Aqui vocês têm novamente o sistema, mostrando apenas algo interessante para vocês a respeito desse sistema da angiotensina, né, que não é o objetivo da nossa aula de hoje, mas essa angiotensina 2 ela vai exercer os seus efeitos a partir de receptores, é claro. A maior parte dos efeitos, como a gente viu aqui de vasoconstrição, né, retenção de sódio no néfron, são mediados por esses receptores do tipo AT1. Okay? No entanto, existem outros tipos de receptores para angiotensina, como é o caso da AT2. O curioso só que eu queria deixar para vocês aqui é que várias doenças, né, metabólicas, cardiovasculares, nós temos excesso de formação de angiotensina 2, excesso de ativação desses receptores AT1, e eles acabam exercendo um efeito deletério no organismo da gente quando eles estão superestimulados. Esses receptores vão ativar estresse oxidativo, eles vão ativar inflamação, eles ativam prejuízos na nossa mitocôndria, e isso é muito ruim do ponto de vista cardiometabólico, certo? Então existem várias terapias farmacológicas, enfim, não farmacológicas, que tentam basicamente diminuir a quantidade desses receptores nessas doenças, né, e aumentar um pouco mais os outros tipos de receptores
que têm ações antagônicas, aproximadamente antagônicas, do receptor AT1. Então, tem ações anti-inflamatórias, né, que melhoram o funcionamento da mitocôndria, que melhoram o metabolismo. Então, tem várias drogas assim, que vão ser aplicadas em várias doenças, que vão reduzir tanto a formação de angiotensina 2, quanto também a redução da ativação excessiva dos receptores do tipo AT1. Aqui só para mostrar para vocês algumas dessas ações interessantes, né? Então, ali, ó, clássicas, quando existe ligação no AT1, né, nós podemos ter fibrose, proliferação de células, que pode ser ruim para alguns vasos sanguíneos, né, aumentando o processo de aterosclerose, hipertrofia e entre outras ações clássicas que eu já descrevi para vocês, como é o caso da vasoconstrição e da retenção de sódio. Mas o AT2, como eu falei para vocês, ou esse outro tipo de receptor que vai se ligar a uma outra molécula vinda do metabolismo da angiotensina, que é a angiotensina 1,7, ele pode promover ações contrárias ao AT1, como vasodilatação, ação anti-hipertrófica, antiproliferativa e apoptose. Então são mecanismos que eles são bastante estudados, né, nesse sistema de renina e angiotensina. Uma das ações da angiotensina, como eu falei para vocês, é a liberação de aldosterona. O que essa aldosterona ela vai fazer? Primeiro, ela vai ser estimulada, a aldosterona, por dois estímulos. Primeiro, angiotensina 2 e também por elevações nas concentrações plasmáticas de potássio. Esses são os estímulos mais importantes para que o nosso córtex adrenal libere a aldosterona. É um hormônio esteroide, ele depende, muitas das suas ações dependem de ações gênicas, né? Depende da expressão de proteínas, e por isso as ações geralmente são um pouco mais demoradas. No entanto, esses hormônios, como a aldosterona, também têm receptores do tipo não clássicos, ou seja, os receptores não estão necessariamente dentro da célula, eles podem também estar na membrana celular. A ação clássica dele é claro, o receptor está dentro da célula, e por se tratar de um hormônio esteroide, ele entra, ele se liga nesses receptores e ele induz então síntese de proteínas. Aqui vocês têm alguns exemplos, né? O que a aldosterona ela vai fazer? Em especial, ela vai agir na nossa célula principal. E ela vai promover, basicamente, secreção de potássio e reabsorção de sódio. Como que ela faz isso, né? Como é que ela vai fazer isso? Primeiro, nós temos aqui na nossa célula principal, de um lado, a bomba de sódio e potássio, certo? Então, nós temos aqui uma bomba então, que ela vai gastar o ATP, mantendo as concentrações de sódio sempre diminuídas aqui dentro da célula. Então, o sódio tem uma grande tendência de entrar. A aldosterona ela promove um aumento da atividade de bomba de sódio e potássio e o aumento da quantidade dessas bombas. Então, ela intensifica essa tendência que o sódio tem para entrar. No outro lado da membrana, nós temos os ENaCs, que são então os Epithelium Sodium Channels, que vão permitir a entrada de sódio. E isso vai promover então uma final reabsorção do sódio. Então, uma outra ação da aldosterona é aumentar exatamente esse tipo de transportador, esse tipo de canal. Então, ela vai aumentar em última instância a reabsorção de sódio. Só que ela também aumenta a permanência, né, e a formação de um outro tipo de canal, que é o canal de potássio, um RONC, que vai permitir então secreção de potássio. Então, a ação da aldosterona geral é essa: aumento da reabsorção de sódio e secreção de potássio. Então, existem várias moléculas, várias drogas, né, que podem modular esse mecanismo, certo? A gente viu lá diuréticos de alça, né, que vão estar atuando lá na alça, diuréticos tiazídicos, que vão estar atuando lá no segmento inicial do túbulo distal. E aqui nós temos particularmente outros tipos de diuréticos, por exemplo, a amilorida. São diuréticos que vão promover uma redução da ação da aldosterona ou mesmo uma redução da formação desses canais aqui, né? Então, reduz a ação da aldosterona ou reduz a formação aqui desses canais, que são, inclusive, considerados, esses diuréticos, como diuréticos poupadores de potássio, porque a ação desse diurético ela impede a reabsorção de sódio, mas ela evita também a secreção de potássio. Então, por isso que ele é considerado um diurético poupador de potássio. Só para mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui a síntese de aldosterona. Claro, não se preocupem em observar como que tudo isso é feito, mas é claro, é um hormônio esteroide, então ele não pode ser armazenado dentro do córtex, né? Mas a gente mantém esse hormônio, então, basicamente ele depende então da liberação de colesterol de dentro de alguns droplets, né? De alguns locais que vão armazenar bastante gordura.
Então nós temos aqui alguns estímulos para a liberação da aldosterona que são clássicos, né? Por exemplo, a angiotensina 2, quando ela se liga no seu receptor, especialmente no AT1, ela vai promover, em última instância, todo um mecanismo ligado, né, aqui a formação de segundos mensageiros, que vão induzir na liberação de colesterol e na ativação das enzimas da cascata, aqui, que em última instância vão formar a nossa aldosterona, certo? E aqui a gente pode ver outros mecanismos importantes, como por exemplo o potássio. Aumentos no potássio extracelular vão fazer com que essa célula despolarize, né? E que, consequentemente, isso vai desencadear, a partir de vias que dependem, então, da entrada de cálcio, a ativação das enzimas para a formação da aldosterona, certo? Então, vários hormônios, vários mecanismos que promovem isso, especialmente, então, estímulos à angiotensina 2 e aumento da concentração de potássio. O peptídeo natriurético atrial, que eu mencionei anteriormente para vocês, ele tem um efeito oposto, certo? Esses natriuréticos, basicamente, eles vão reduzir a formação da aldosterona já aqui no nosso córtex da medula suprarrenal, certo? Então, da glândula suprarrenal. Essa redução, ela é mediada, né, aqui por várias vias que reduzem alguns segundos mensageiros e ativam, eventualmente, esses mecanismos, bloqueando as enzimas necessárias para a síntese da aldosterona, certo? Então, tem vários mecanismos aí de controle da liberação da aldosterona, mas os principais, então, são estímulo, angiotensina 2 e elevação de potássio, e um dos estímulos mais potentes, que também a gente vai ver na nossa aula de hoje, são os mecanismos, então, dependentes da liberação do peptídeo natriurético atrial. Como eu falei para vocês, né, nós temos ações clássicas mediadas pela aldosterona, que dependem, então, da síntese de proteínas, como o bomba de potássio, o RONC, que é o canal de potássio, e os ENACs, que são os de sódio. Mas o que se sabe hoje é que alguns efeitos da aldosterona em outros locais do nosso néfron também podem ser modulados por uma ação não clássica, certo? Então, aqui é só de curiosidade, eu coloquei aqui esses efeitos não genômicos da aldosterona, né, onde a gente pode observar, né, modulações em transportadores aqui de sódio, trocadores, né, de sódio e hidrogênio, que a gente encontra bastante no túbulo proximal, bomba de sódio e potássio, entre outros, então, que vão modular uma ação da aldosterona não somente na célula principal, mas também em outros segmentos do nosso néfron, certo? É a ação que a gente chama de não clássica, que ela vai depender de uma sinalização que pode ser por exemplo, modificações de proteínas, como metilação, fosforilação, ou mesmo por outros mecanismos de segundos mensageiros, como é o caso aqui do cálcio, né, ativação de proteína quinase C, entre outros. O peptídeo natriurético atrial que eu falei para vocês, ele tem efeitos opostos a muitos dos hormônios que a gente já estudou aqui, certo? Os hormônios que a gente viu até agora, como a angiotensina 2, né, o ADH, a própria aldosterona, são basicamente hormônios que vão tentar aumentar a reabsorção de sódio e de água. Ao contrário, o peptídeo natriurético atrial, ele faz o oposto. Ele tem uma vida meia vida mais curta, mas ele tem efeitos muito potentes e contrários ao que a gente viu para os outros hormônios. Então, por exemplo, né, aqui vocês têm o peptídeo natriurético atrial atuando em diversos locais, como o glomérulo, os túbulos, né, e nas células justaglomerulares. Notem que ele tem mecanismos de ativação diferentes, mas que no glomérulo, o que eu vou ter por parte do peptídeo natriurético atrial? Ele vai promover uma vasodilatação da arteríola aferente, então ela abre, permitindo, consequentemente, aumentos de pressão hidrostática. E uma vasoconstrição da eferente, que nós vimos que isso também promove aumento da pressão hidrostática, que é a principal força para filtração. Então, olha o que ele vai fazer. O peptídeo natriurético atrial ele vai aumentar a filtração glomerular. Só que ao mesmo tempo que ele aumenta a filtração, ele bloqueia as ações de todos os hormônios que estimulam a reabsorção de sódio. Então, eu filtro mais e eu reabsorvo menos. O resultado é o quê? É uma diurese e uma natriurese muito grande. Então, eu vou perder grandes volumes de água e de sódio na urina, certo? E aqui vocês podem ver o efeito dele nas células justaglomerulares que produzem renina.
ele reduz a liberação de renina. Então ele desliga todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se o final dele é fazer diurese e natriurese, qual é o estímulo principal para o peptídeo natriurético atrial? Basicamente é o quê? Expansão do líquido extracelular. Então, quando a gente tem um aumento do volume e, consequentemente, pressão, esse enchimento vascular ele faz com que o átrio receba mais sangue e essa distensão promove a liberação do peptídeo natriurético atrial, que vai basicamente desligar todo o sistema de reabsorção de água e sódio, né? Vai favorecer a eliminação, vai promover vasodilatação. Então, a gente pode colocar aqui alguns efeitos importantes do peptídeo natriurético atrial. Diminuição de angiotensina 2, aldosterona e ADH, promoção de vasodilatação generalizada, relaxamento das células mesangiais, aumentando a área de filtração, diminuição de permeabilidade à água, redução, então, do tônus da arteríola aferente e contraindo a eferente, aumentando a filtração, diminuindo os mecanismos de sede, diminuindo o tônus simpático e, consequentemente, fazendo com que a pressão diminua de forma considerável. Então veja que é uma ação muito importante para reduzir volume e reduzir pressão, certo? Em especial, essas alterações finais aqui, como por exemplo, a redução do tônus simpático, a saída da ativação simpática da cadeia simpática fica diminuída, né? Porque muda muito, né, o limiar de ativação, especialmente ele reduz o simpático e ele acaba aumentando também a ativação parasimpática em uma tentativa de redução de pressão. Então, os sinais envolvidos, como essa tabela está resumindo, né, tudo que a gente viu até agora, né, o que vai controlar a eliminação, né, a excreção renal de sódio e de água? Então, toda a parte simpática, sistema renina-angiotensina-aldosterona, peptídeo natriurético atrial e o hormônio antidiurético. Como é que a gente vai resumir isso, então? O que o simpático ele faz? Quando ele aumenta a sua atividade, nós temos diminuição da excreção de sódio. Por quê? Porque ele vai diminuir a taxa de filtração, ele vai aumentar, então, todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e nós sabemos que a própria renina, né, a própria angiotensina 2, vai promover reabsorção de sódio no túbulo proximal, e o simpático, que está distribuído nos túbulos também, ou seja, o simpático ele inerva, né, ali o nosso aparelho justaglomerular, ele inerva o túbulo proximal, segmento espesso da alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor, intensificando a reabsorção de sódio em todos esses segmentos, certo? Ele diminui a excreção de sódio. Além disso, né, ele vai ativar todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, juntamente, claro, com modificações de pressão. Então, esse sistema aqui, quando ele está ativo, ele também vai diminuir a excreção de cloreto de sódio, certo? Por quê? Porque a angiotensina 2 estimula no túbulo proximal a reabsorção de sódio, ela vai aumentar a liberação de aldosterona, que vai atuar lá nas nossas células, especialmente nas células principais, aumentando a reabsorção de sódio e aumentando a secreção de potássio. Mas existem algumas outras ações da aldosterona em outros segmentos, como eu falei, especialmente por aquela via não clássica, né, que vão promover também reabsorção de sódio no segmento espesso da alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor. E é claro, a angiotensina 2, como a gente viu, estimula a secreção do hormônio antidiurético, além de promover também os mecanismos de sede. Finalmente, o peptídeo natriurético atrial, que tem efeitos opostos a todos esses, inclusive até o hormônio antidiurético, que a gente sabe que ele diminui, né, a eliminação de água, ele tem efeitos opostos. Então, ele vai aumentar a filtração, ele vai diminuir a ação de renina, né, todo o sistema vai ficar desligado, inclusive a aldosterona, e o resultado final é o quê? Se eu desligo esses sistemas, eu não consigo reabsorver o sódio. Consequentemente, também não vou reabsorver água. E o resultado final é o quê? É que eu vou ter um aumento muito grande na excreção de sódio e também de água, por esse hormônio peptídeo natriurético atrial. Eu vou tentar resumir aqui com vocês todos esses hormônios, esses fatores que a gente já viu, em algumas situações. Na primeira situação, nós temos uma situação então de expansão de volume, que a gente sabe que vai resultar também em aumentos de pressão arterial. Nessa situação, o que vai acontecer? Né? Primeiro, se eu tenho uma elevação de pressão arterial, eu vou desligar o tônus simpático, certo? Que vai repercutir de forma direta no nosso rim e na nossa pressão.
Primeiro, menos simpático, menos vasoconstrição. Para os mecanismos renais, o que a gente tem que lembrar? Que o simpático ele vai inervar o aparelho justaglomerular, então ele vai diminuir a liberação de renina e desligar todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, eu desliguei o sistema de reabsorção de íons, como é o caso do sódio. Ao mesmo tempo, o que o simpático ele faz? Ele aumentava a reabsorção de sódio em vários segmentos, e agora ele está desligado. Então, eu não vou conseguir reabsorver. O que mais que o simpático ele fazia? Vasoconstrição. Nesse caso aqui que ele está desligado, eu vou ter uma vasodilatação. Além disso, eu vou promover a liberação de dois hormônios importantes, um que a gente já viu, que é o peptídeo natriurético atrial, porque eu estou em expansão de volume, que nós já vimos que vão desligar todos os mecanismos de absorção de sódio e também vão impedir com que os segmentos finais aqui do nosso néfron fiquem permeáveis à água. Então ele fica impermeável à água. Diminui também a ação do hormônio antidiurético, né? A liberação e a ação. O resultado final é uma vasodilatação generalizada, aumento de filtração, e aí eu vou filtrar, consequentemente, mais líquido e vou reabsorver menos. Resultado final, um grande aumento na excreção de sódio e de água, que é exatamente o que vai corrigir aquela alteração inicial. O peptídeo natriurético atrial é um hormônio muito potente, certo? Mas eu ressalto para vocês que existe um hormônio muito parecido que vai ser produzido aqui, né, no nosso rim, que é a urodilacina, certo? Especialmente no túbulo distal. E ela vai ser produzida por eventos parecidos com os do peptídeo natriurético atrial, expansão de volume. Então, quando isso acontece, aumenta a liberação de urodilacina, que tem efeitos parecidos com esse hormônio peptídeo natriurético atrial, só que mais potentes. Por quê? Porque o peptídeo natriurético atrial ele eventualmente vai ser metabolizado até chegar e ter a sua ação no rim. A urodilacina é um hormônio interno, é um hormônio do próprio rim que atua dentro do rim. Ela é produzida por expansão de volume lá no túbulo distal e ela vai atuar então nessa região túbulo distal do coletor, basicamente desligando os processos de reabsorção e consequentemente colaborando com a exceção, com a eliminação excessiva de água e de sódio. Então, basicamente, o que a gente enxerga aqui, olha lá, uma questão de euvolemia, a gente viu que o sódio, a maior parte dele era reabsorvida aqui no túbulo proximal, 25% no segmento espesso, 4% no túbulo distal e assim por diante, até sair 1%. O indivíduo normalmente hidratado. Nessas condições de expansão de volume, o que eu vou fazer? Eu vou desligar esse processo de absorção de sódio. Então, olha só, no túbulo proximal eu diminuo esse valor, porque tem menos simpático, porque tem menos angiotensina 2, né? Então eu absorvo menos. E esse é o principal local de absorção. Se eu perder de absorver aqui, os outros segmentos do meu néfron não conseguem compensar, certo? Alguns segmentos, inclusive, tentam compensar o aumento de oferta de cloreto de sódio que sobrou porque o túbulo proximal não reabsorveu. Mas mesmo que eles tentem compensar, eu não consigo fazer o que foi perdido. Resultado, obrigatoriamente, quando eu diminuir a absorção do túbulo proximal, eu vou perder mais sódio na minha urina e, consequentemente, também mais água. Se for o evento oposto, uma retração de volume, ou seja, nesse caso aqui eu tenho queda de pressão. Então eu vou ter o oposto. Eu vou, primeiro, desligar o peptídeo natriurético atrial, certo? Porque não tem dilatação do átrio. Mas eu vou ativar o simpático imediatamente. Se eu ativar o simpático, eu vou ativar todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E todos eles promovem reabsorção de sódio em vários desses segmentos. No caso, no angiotensina 2, especialmente no túbulo proximal, mas a aldosterona aqui nas células principais e alguns outros locais, como o túbulo proximal, segmento espesso da alça de Henle, promovendo reabsorção de sódio. O próprio simpático estimula a reabsorção de sódio em todos os segmentos e ele vai estar ativo. O que mais? Se eu estou em retração de volume, eu vou tentar filtrar menos para perder menos água na urina. E o pouco que foi filtrado, eu vou estimular a ser reabsorvido. Finalmente, né, esse evento aqui de diminuição de volume também vai liberar o ADH e vai estimular a sede. Então, o ADH ele vai promover o quê? Aumento de reabsorção de sódio, de água. Resultado final, eu vou diminuir consideravelmente a excreção de sódio e água, promovendo, então, uma tentativa, né, de manter esse líquido no organismo. Juntamente com um mecanismo de sede, o indivíduo vai buscar mais água para tentar restabelecer essa retração de volume.
E aí aqui o oposto, então, que a gente viu, né? Um indivíduo normal e aqui a situação de depressão de volume. Então vejam que, ao contrário, olha ali, eu posso intensificar muito o estímulo de absorção do tubo proximal, que passou de 67% agora para 80%. Resultado, eu vou absorver muito mais íons e a quantidade que vai sair lá embaixo, né, na papila renal, vai ser uma concentração, uma quantidade de líquido, né, muito menor, que é exatamente o que eu preciso numa situação de retração de volume. Então o tubo proximal, ele é o local mais importante, como a gente pode observar aqui nessa figura. E só para fechar nossa aula, uma situação comum, né? Indivíduo correndo no calor, por exemplo, né? Para a gente tentar unificar esses mecanismos, o que eu vou ter? Duas situações ocorrendo em paralelo aqui, olha ali, queda de volume plasmático, porque o indivíduo perde muita água pela glândula sudorípara, e automaticamente, como ele perde água, a osmolaridade plasmática aumenta. Veja que eu tenho dois estímulos importantes aqui. Aumento de osmolaridade faz liberar o ADH, que preserva mais água no organismo. Ao mesmo tempo, queda de volume, que também estimula a liberação de ADH, faz com que eu tenha toda a ativação simpática aumentada, todo o estímulo para a liberação de renina e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que em todo o caso, esse sistema todo ligado vai fazer o quê? Aumentar a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, tentando preservar mais água no organismo, já que o indivíduo está perdendo já, né, água em demasiado pelo mecanismo de sudorese. Certo, pessoal? Apenas um exemplo para a gente verificar aqui como que isso tudo pode ser aplicado. Então essa era a nossa aula de hoje, certo? Estudem bastante, perguntem bastante também, e na próxima aula, então, nós continuamos estudando os mecanismos de controle do potássio. Nós temos ainda outra aula verificando os mecanismos renais de controle de pH, e uma última aula falando um pouco, né, de algo que me agrada muito, que é o que acontece com a função renal durante o exercício e a importância do exercício físico para pacientes com doença renal crônica. Então, nos vemos na próxima aula.